Olá, sejam todos como sempre muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena. Vamos chegando com mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje é uma resenha sobre outra novela que está para chegar no Globoplay, né, durante esse ano de 2023, que é a novela Sete Pecados. Ela foi exibida originalmente nos anos de 2007 e 2008. Ela foi escrita e criada por Valcir Carrasco, dirigida por Jorge Fernando e protagonizada por Priscila Fantin, Reinaldo Giannichini, Giovanna Antonelli e Sidney Sampaio, em seus respectivos personagens Beatriz, Dante, Clarice e Pedro. Vamos para o vídeo de hoje então. Roda a vinheta ao som da música Carne e Osso, interpretada por Zélia Duncan, que era tema de abertura da novela. Perfeição demais, me agita os... Soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Os 7 pecados capitais definiam os personagens da trama, que tem início quando a jovem Beatriz, ao se consultar com a cartomante Custódia, é alertada para prestar atenção na forma como conduz sua vida, pois ela convive com os 7 pecados capitais. A cartomante diz que Beatriz só será feliz quando deixar os pecados de lado em nome de um grande amor, e acrescenta que o homem por quem se apaixonará está mais próximo do que ela imagina. A jovem fica transtornada, pois está noiva de Pedro, um badalado chefe de cozinha com quem se casará em breve. O homem que cruza o caminho de Beatriz e muda sua vida é Dante, um taxista honesto, casado com a alegre confeiteira Clarice. Sete Pecados teve cenas realizadas em Bariloche, na Argentina. O cenário principal da história, no entanto, era a cidade de São Paulo, onde foram gravadas sequências em locais conhecidos da capital paulista, como o Parque Burr Marx, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, os bairros Liberdade, Lapa e Morumbi e a Avenida Paulista. O diretor Jorge Fernando optou por gravar algumas cenas em horas de maior movimentação urbana, diferentemente do que é normalmente feito nas gravações em grandes centros. Para os capítulos iniciais, por exemplo, foram feitas cenas noturnas da personagem de Cláudia Raia na rua 23 de Maio, na hora do rush, em meio a muitos carros e pedestres. Um camera car que possibilita a gravação de cenas de carros em movimento foi utilizado para as sequências envolvendo os taxistas, interpretados por Reinaldo Giannichini e Max Fercondini. Os próprios atores dirigiam os carros pela capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo coordenou os trajetos para que as gravações não atrapalhassem o trânsito da cidade. O corte de cabelo de Beatriz, repicado e com franja, virou unanimidade entre as fãs. Seu guarda-roupa não deixou por menos. Para caracterizar a vaidade da personagem que gostava de ostentar seu poder, os figurinistas Lessa de Lacerda e Lúcia Daddario abusaram dos decotes com ombros e braços de fora, da cintura marcada, das mini-saias, do salto alto, da mistura de joias com bijuterias e das cores metalizadas, em voga na época. Também fizeram sucesso as unhas em estilo francesinha de Clarice. Pintadas de vermelho com as pontas na cor branca, elas logo caíram no gosto dos telespectadores. Rebeca, por sua vez, vinha com uma caracterização exagerada de acordo com seu perfil. Ela estava sempre coberta de joias dos pés à cabeça e ostentava perucas de diferentes cores. Para interpretar o taxista Dante, que vivia sob um visual low profile, Reinaldo Giannichini escureceu os cabelos. O ator Sidney Sampaio deixou crescer o cavanhaque para aparentar ser mais velho. Já Malvino Salvador, além do corte de cabelo bem curto, trazia a barba por fazer. Algumas roupas da personagem Julieta foram compradas por sua intérprete, Nissete Bruno, em lojas cariocas de Copacabana. A atriz escolhia os modelos e levava para os figurinistas, que avaliavam se as peças se adequavam ao estilo da personagem e ao conceito da novela.
A equipe de cenografia da novela reproduziu alguns pontos de São Paulo na Central Globo de Produção Projac. Os cenógrafos fizeram uma pesquisa de campo na capital paulista, fotografando a arquitetura e detalhes de vários locais da cidade. Tudo foi registrado desde o acabamento das calçadas até a largura das ruas e vitrines de lojas. 2 cidades cenográficas foram construídas numa área de cerca de 14 mil metros quadrados no Projac. Em uma delas foi reproduzida uma Rua dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Para conferir profundidade e mais realismo às cenas, a rua foi estendida virtualmente, com imagens inseridas através de chroma key. Nesta rua ficavam entre os cenários a Boate de Beatriz, na Araca, o Restaurante de Pedro, o Ponto de Táxi de Dante, a Livraria dos Anjos e o Antiquário de Rodolfo. O sebo onde Custódia, Gabriel e Berenice passavam seu tempo na terra ganhou uma arquitetura neoclássica. Do outro lado da rua estava a Boate na Araca, criando um contraponto entre os dois ambientes da trama. O metal era o material preponderante no interior da boate, que seguia uma decoração highlight. A outra cidade cenográfica de Sete Pecados reproduziu o tradicional bairro Vila Mariana, onde ficavam as casas da família de Dante e Nino, a academia de boxe de Regis e a pizzaria Rei da Gula. Além das cidades cenográficas, a equipe criou mais de 50 cenários de estúdio. A novidade foram os cenários da Escola Estadual Janete Emer Gomes, uma homenagem do autor Valcer Carrasco à novelista Janete Claire. Diferente dos demais, o cenário da escola ganhou teto. A equipe de cenografia visitou diferentes escolas da periferia de São Paulo para conceber o fictício Colégio de Sete Pecados. Um dos destaques do trabalho da equipe de produção de arte era o Barulho de Anjos, criado especialmente para a novela e que ilustravam cenas da trama. As ilustrações ficaram a cargo de Rodrigo Pádua, que usou como referência um livro de pinturas do colombiano Fernando Botero. Pádua criou 21 cartas relacionadas aos 7 pecados capitais, as 7 virtudes e os 7 planetas. A Boate na Araca ganhou uma logomarca especialmente desenvolvida para a novela pela designer Fernanda Mitek. Frequentemente, a personagem Clarice aparecia em cena às voltas com inúmeras encomendas de bolos e docinhos. Parte dos doces que ilustravam as cenas eram cenográficos, outra parte eram doces de verdade. A personagem Ágata estava sempre acompanhada de um casal de gatos siameses, batizados de Isis e Osíris na trama. Na vida real, os gatinhos se chamavam Serena e Clark e pertenciam à instrutora de animais Flávia Schneider, também responsável pelo papagaio da personagem Otília. A equipe de produção de arte comprou um puleiro especialmente para a ave. Já o cachorro Bibi, que era tratado como o irmão mais novo por Laerte e Isabel, chamava-se Flanelinha da vida real. Com 1 ano e meio de idade, ele já havia participado de algumas produções da TV Globo, entre elas a novela Pé na Jaca. Sete Pecados contou com as participações especiais do ginasta Diego Hipólito, do pugilista Marcelino Popó Freitas, dos músicos Cláudio Zoli, Zélia Duncan e Mariana Elali e da vedete Virgínia Lane. A abertura da novela foi uma superprodução com direito ao making-off do trabalho. Sete Pecados abordou o alcoolismo por meio do drama vivido pela personagem Valéria e divulgou informações sobre AIDS e dengue com as palestras organizadas pela professora Miriam. Maria Zilda Bethlen deixou o elenco alegando insatisfação com sua personagem, que não tinha uma real função na história, o que a fez desistir do papel. Reinaldo Gianecchini também ficou insatisfeito com os rumos de seu personagem, utilizado apenas para os prazeres de Beatriz, sendo que o autor adiantou a reviravolta em que Dante começa a descobrir as armações da moça.
Ailton Graça pediu para deixar a trama, aparecendo pela última vez no dia 22 de outubro de 2007, provavelmente, tá, gente? Descontente com a falta de história de seu personagem, justificado que foi assassinado pela personagem de Mel Lisboa. Cláudia Raia foi outra que também pediu dispensa da novela, tendo sua personagem morta em 5 de novembro, provavelmente de 2007 também. Cláudia estava insatisfeita tanto pelo fato de sua personagem ter passado de antagonista principal para uma coadjuvante sem história substancial, quanto pelo autor alterar por inúmeras vezes suas falas de última hora, o que atrapalhava a decorá-las, né? E essa reclamação foi confirmada por Valcir Carrasco em entrevista ao programa de Serginho Grosman, Altas Horas. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original nos anos de 2007 e 2008 29,63 pontos de Ibope. Ela foi exibida com 208 capítulos entre as novelas Pé na Jaca e Beleza Pura. Em sua primeira e única exibição Vale a Pena Ver de Novo, nos anos de 2010 e 2011, ela teve como média geral de audiência 12,78 pontos de Ibope. Ela foi exibida com 83 capítulos entre o remake de Sim a Moça e O Clone. Durante sua primeira exibição, né, o capítulo 23, que seria exibido no dia 13 de julho de 2007, não foi ao ar devido à transmissão da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Durante a exibição da reprise, o capítulo 19, que seria exibido em 7 de outubro de 2010, não foi ao ar devido à transmissão de um amistoso entre Brasil e Irã. E o capítulo 66, que seria exibido em 4 de dezembro de 2010, também não foi ao ar, devido à transmissão da semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na partida entre Mazembe e Internacional. Dando agora a opinião sobre a novela Os Sete Pecados, não é a única, né, mas uma das novelas mais fracas do Valcir Carrasco, né. Sempre vou ressaltar que ele, para mim, é um grande autor no horário das 6 e no horário das 9. No horário das 7 e das 11, ele é um pouco mais flutuante. Ele não é constante, né? Já que, por exemplo, no horário das 11, né? Finado do horário das 11. Ele escreveu o remake de Gabriela, que para mim é uma sátira da novela original, assim, uma sátira de péssimo gosto, por sinal, e fez Verdades Secretas, que foi um grande sucesso. Se for contar na hora das 11, também tem Verdades Secretas 2, né, que foi exibido há pouco tempo na TV aberta, e que o nível diminui bastante. No horário das 7, para mim, é a mesma coisa, que eu particularmente não sou um fã gigantesco de novelas do Valcir Carrasco no horário das 7, né? Acho que ele perde um pouco a fórmula no horário das 7, investe mais no humor escrachado, né? E larga um pouco o drama, que ele é tão bom em drama, né? Isso foi demonstrado durante os muitos anos que ele escreveu a novela do horário das 6, né? Que precisa ter uma carga dramática mais forte, né? Apesar de ter também muito humor, mas é mais equilibrado, né? Como é mostrado nas reprises agora, foi mostrado nas reprises recentes, na verdade, de O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta, que estar ao ar nas tardes, estar no ar, no caso, nas tardes da TV Globo ainda, né? Depois do Jornal Hoje. Acho que no horário das 7 ele se perde um pouco. Acho que principalmente por não ter uma grande vilã ou um grande vilão nas novelas de horário das 7 dele, né? Tanto que a novela que teve um grande vilão definido, que foi Caras e Bocas, foi um sucesso, né? Um sucesso reconhecido e um sucesso merecido, né? Já que a Judite, da Débora Evelyn, né, é uma das grandes lendas da dramaturgia brasileira, que tem realmente explicação para ser vilã, tem história para ser vilã. Ela não é vilã por ser vilã, como acontece no caso em outras novelas de Valcir Carrasco. Mas, por exemplo, Sete Pecados e Morde-a-Sopra não tem um vilão definido, que prejudica muito a trama, né? E quando tem, o vilão não é tão bom assim, não é vilão suficiente, ou não tem história, como é o caso do vilão de Sete Pecados, que é o Pedro Sidney Sampaio, que apenas enlouquece por amor durante o decorrer da novela.
Mas acho que Sete Pecados, Gabriela, Verdades Secretas 2 e A Padroeira são as novelas com menos crédito, com menos credibilidade do Valcir Carrasco. Acho que Verdades Secretas 2 nem tanto, porque querendo ou não teve sucesso de repercussão, né? E assim, Valcir Carrasco, querendo ou não, ele é uma pessoa que consegue, né, tirar de onde não tem. Por exemplo, um núcleo de Verdades Secretas 2 é inspirado no filme Teorema, se eu não me engano, do Tarantino, né? Então assim, ele tem referências, né? Ele não é um cara completamente bobo, né? Ele não tá ali apenas por escrever, né? Você, Castro, não tem todo o respeito, né, de quem gosta da dramaturgia. Acho que tirando Verdades Secretas 2, então, Sete Pecados, o remake de Gabriela, de 2012, e A Padroeira são as novelas mais desprestigiadas da carreira do Valcir. Claro, não contando Cortina de Vidro, pra mim não conta, que é a primeira novela dele, mas Cortina de Vidro estaria nessa lista também. Então por isso que eu dou meu selo mediano para Sete Pecados, né? Por estar nesse clube, né? E por estar merecidamente nesse clube. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo. Então, como você já sabe, meu nome é Richard Matan, agradeço demais a companhia de vocês. Forte abraço, gente, beijão, muita saúde, tchau, tchau.